Oi gente, meu nome é Carol, eu tô aqui para mais um vídeo da série As Parábolas de Jesus e hoje a gente vai estudar um pouco sobre a parábola do semeador. Essa é uma parábola bem conhecida, a gente vai tentar aplicar ela um pouco aos nossos dias e eu vou ler lá em Marcos 4, do 3 ao 9. Essa parábola também foi relatada por Mateus e por Lucas. Em Marcos 4, 3 diz assim: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deram fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois desse trecho, Jesus ele explica essa parábola para aquelas pessoas que estavam ali. E a gente vai ver mais sobre isso posteriormente. Mas de antemão, Jesus ele usou coisas do cotidiano daquelas pessoas para ensinar sobre o seu reino. Ele ensina aqui sobre a reação das pessoas ao ouvir a palavra de Deus. E era muito comum naquela época que houvessem campos de plantação e que uma pessoa saísse com sementes, jogando as sementes no solo para que fossem semeadas. Não era algo alheio àquela sociedade, então eles podiam entender melhor o que Jesus estava falando, principalmente porque eles viviam numa sociedade agrícola que dependia da plantação e da colheita para sobreviver. Então, era algo do cotidiano, de fato. E aí no versículo 14, Jesus começa a explicar essa parábola. E ele diz: O semeador semeia a palavra. Então, aquela semente que estava sendo plantada era comparada à palavra de Deus. O semeador, ele jogava sementes no solo e aquele solo era como o coração do homem. E aquela semente era a palavra de Deus no coração do homem. E em tese, essa parábola ela fala sobre Jesus como sendo o semeador. Mas ela também se aplica posteriormente aos discípulos de Jesus pregando o evangelho, chamando ao arrependimento e à graça. E aí no verso 15, Jesus diz assim: São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Aqui Jesus fala sobre as sementes que caíram à beira do caminho. E eu estava estudando sobre isso e eu vi que tinha um espaço no campo que era o espaço onde eles caminhavam. E como eles caminhavam lá constantemente, aquela faixa de terra ficava um pouco dura. Nesse sentido, quando as sementes caíam, vinham aves e pegavam essas sementes, já que elas não penetravam no solo. E Jesus compara isso a pessoas que recebem a palavra, que escutam a palavra, mas logo vem Satanás e rouba. E aplicando isso aos nossos dias, é como pessoas que escutam a palavra de Deus, mas se deixam levar facilmente por distrações, se deixam levar facilmente por pessoas, se deixam levar facilmente pelo pecado e já esquece o que ele ouviu. É como pessoas que vão na igreja, escutam o culto, mas não conseguem aplicar aquela palavra dia a dia porque são distraídas facilmente pela rotina, pela universidade, pela escola, pelos conteúdos. E tinha muita gente assim naquela época. Tinha muita gente que ouvia o que Jesus falava e de início podia até ficar muito empolgado, mas logo se distraía e logo tinha aquela palavra roubada do seu coração. E aí o segundo solo é o solo rochoso. E aí Jesus ele continua no versículo 16. Semelhantemente, são esses os semeados em solos rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo, antes, de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E esse solo, pensando nos campos da época,
não era simplesmente um amontoado de pedras juntas. Era um solo pedregoso. Era como se fosse pedrinhas pequenas e uma camada de areia por cima. Então, quando o semeador estava semeando, ele não conseguia ver que ele estava semeando num solo rochoso. E a semente ela caía ali, mas como tinha rochas ali embaixo, não criava raízes. E aí, como essas sementes elas não criam raízes profundas, elas ficam externas, elas são facilmente queimadas pelo sol. E isso é como aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, que se entusiasmam pelo Evangelho, que dizem, eu vou servir esse Jesus, é isso que eu quero para a minha vida, mas quando vem as dificuldades, quando vem as provações, logo desistem. Quando começa a crescer a raiz, logo para, porque existem pedras, existem rochas. E essas pessoas aceitam o Evangelho de bom grado, mas quando elas escutam sobre o custo do discipulado, quando elas escutam sobre Jesus falando para tomar a sua cruz e seguir, quando elas escutam Jesus falando que não deve amar mais pai e mãe do que a Ele, quando elas passam por provações, quando as coisas saem do planejado, elas logo desistem, logo elas perecem. Elas logo deixam para lá e não vale mais a pena seguir a Jesus. Não vale a pena passar por todos os sofrimentos. E isso me lembra uma frase de Tomás de Kempis, do livro Imitação de Cristo, que ele diz assim: toda a vida de Jesus foi cruz e martírio, e queres descanso e gozo? E aí a gente vai para o terceiro solo, que está lá no versículo 18, que diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Esse solo é o solo espinhoso. É um solo que a semente cai, ela cria raízes, mas junto com a semente aparecem os espinhos. Os espinhos, as ervas daninhas, crescem junto com a semente e acabam por sufocar a planta, sem deixar que ela dê frutos. E a planta morre sem dar frutos. E aí, essa passagem é comparar aquelas pessoas em que deixam as preocupações externas, as preocupações do mundo entrarem no seu coração e habitarem no seu coração. E quantas pessoas que se dizem cristãs têm o seu coração dominado pelas riquezas do mundo e pelas preocupações externas. E às vezes são até coisas legítimas, são até coisas válidas, mas que se tornam os deuses dessas pessoas. É como se ter dinheiro, se conseguir um emprego, se conseguir entrar na faculdade, se conseguir se casar, fosse mais importante do que, de fato, ser um discípulo de Jesus Cristo. Fosse mais importante do que o próprio Deus. E isso se torna o Deus dessas pessoas. Isso é muito comum. As igrejas estão cheias de solos espinhosos e de solos pedregosos. Infelizmente. E essas pessoas acabam não priorizando a palavra de Deus, e aí elas não têm tempo de ler a Bíblia, elas não têm tempo de orar, elas não têm tempo de conversar com Deus, porque elas são escravas do tempo, elas são escravas das preocupações do mundo, elas são escravas das ansiedades que o mundo traz. E por causa disso, é muito mais importante para elas as coisas externas do que, de fato, se dedicar ao Evangelho de Jesus Cristo. E é como eu disse, às vezes são coisas aparentemente ilegítimas, são coisas que são preocupações nossas diárias, mas que não podem se tornar um Deus nas nossas vidas. O resultado disso é que os espinhos crescem e sufocam a palavra que está ali naquele coração. Sufocam aquela planta e aquela semente. E aquelas pessoas morrem espiritualmente. Então, o que nós temos priorizado? Isso é uma boa pergunta nesse momento. E o quarto solo, é o último solo,
É o bom solo, é a boa terra. E no versículo 20 de Marcos 4 diz assim: Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30 e a 60 e a 100 por um. Esse é o solo que ouve com sinceridade, que compreende a palavra, que persevera, que vai até o fim, que aceita o custo do discipulado de seguir a Cristo e dá frutos e é enraizada e prioriza o Evangelho de Cristo, prioriza estar com o Senhor em comunhão com Deus e discipula outras pessoas. É isso. Esse é o solo, a terra boa. E como eu falei no início, essa é uma parábola que fala sobre Jesus como semeador, mas que é aplicada aos seus discípulos. E aplicando a nós, discípulos de Jesus, a nós não compete escolher o solo. A nós compete semear, cumprindo o mandamento de Jesus Cristo. A palavra de Deus ordena: ide e fazei discípulos. E nós devemos cumprir essa ordenança pregando o Evangelho e semeando a palavra de Deus nos corações. E não cabe a nós escolher os solos em que as sementes vão cair. Pessoas vão ouvir e talvez rejeitar o Evangelho que você contou para elas, essa boa notícia que você levou. Mas cabe a você semear, cabe a você levar essa boa notícia, cabe a você contar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E outra coisa é que a mesma semente foi lançada em todos esses campos, mas em apenas alguns lugares ela deu fruto. Houveram reações diferentes àquela semente, ou existem reações diferentes à palavra de Deus. Não cabe a nós. Nosso dever é orar e entregar ao Espírito Santo, a Deus, os corações nos quais a gente leva a palavra. É isso, gente. Eu espero que a gente reflita sobre qual solo tem sido o nosso coração e que essa palavra tenha edificado o coração de vocês, porque edificou muito o meu. E é isso.